Este é o momento, irmãos, de nós fazermos o mundo lá fora silenciar. E eu vou sugerir que nessa semana você faça o possível para organizar seus horários com redes sociais. Silencie os barulhos das redes sociais. Silencie o barulho das cobranças que você mesmo faz sobre você, esse barulho que você faz na sua mente, as cobranças também que têm sido feitas a vocês. Ouçam, ovelhas, a voz do seu pastor. A nossa mente, amados, ela é o principal campo de batalha. É aqui que o inimigo tenta plantar as suas maiores mentiras. E se você foi magoado, quer seja no seu lar, no trabalho, se você foi ferido por palavras duras, se a frustração de um sonho, de um objetivo não realizado bateu a sua porta, escuta, o inimigo tem tentado lançar setas e dardos inflamados para desmotivar, dizendo que este lugar não é para você, que as promessas não vão se cumprir. Irmãos, não dê ouvidos às mentiras do desânimo. Proteja sua mente. Coloque o capacete da salvação. Leia sempre leia esse texto, Efésios 6. O capacete da salvação, ele protege os seus pensamentos contra as setas do medo e da rejeição. Cinja-se com a verdade. Quando as mentiras do mundo disserem que você falhou, amarre a verdade de Deus na sua cintura. A verdade de Deus está na palavra. Se você se alimenta da palavra, que é a espada, Deus, o Espírito Santo com certeza vai te trazer na memória na hora um versículo que vai rebater qualquer acusação. O Senhor vai trazer a tua memória na palavra dele, porque ele não é homem para que minta, né? A palavra dele fala: eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que me arrependa. Se ele te prometeu, foi ele que prometeu, e a palavra dele. Na hora que você receber uma acusação, você vai ver na luz da palavra o versículo, ou o Espírito Santo vai te trazer na memória esse versículo que você já leu um dia. Mantenha o equilíbrio. Não se deixe atormentar. Não se deixe ficar perdido. Deixa que o barulho te deixe inseguro, te deixa ao ponto desequilibrado, ao ponto de você titubear e duvidar. As sandálias dos soldados lá na época do apóstolo Paulo, elas tinham cravos na sola. Aqueles cravos é para quando eles estivessem lutando em batalha, eles ficassem fincados na terra. Na hora da guerra, da batalha, homem a homem mesmo, eles não perdessem o equilíbrio e não caíssem, porque os pés deles estavam fincados na terra. É por isso que o apóstolo Paulo fez essa analogia com as sandálias da preparação. A preparação é o evangelho, é a palavra. Firme os seus pés com as sandálias do evangelho da paz. Não perca esse equilíbrio com as pancadas e frustrações da vida. Firme os seus pés na rocha. Guerreie com a palavra. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é a sua única arma de ataque contra as vozes desse mundo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. O cuidado do bom pastor. Lembra o bom pastor. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. O seu pastor te ama, cuida e zela por você. Ele é aquele que, se for preciso, vai deixar as 99 no aprisco e vai atrás de você. As ovelhas que são do Senhor conhecem a voz dele, obedecem e o seguem. E porque ele é o seu pastor, nada, absolutamente nada, te faltará. Descansa o teu coração.
entrega hoje, agora, as tuas ansiedades nas mãos de quem tem cuidado de você. A própria palavra, ela nos garante que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá generosamente e de boa vontade. Nós somos uma geração agitada, sim. Nós falamos, pedimos, choramos e às vezes não paramos para ouvir a resposta. Muitas vezes nós saímos correndo para fazer a nossa própria vontade. Nós só paramos quando nos frustramos. E aí perguntamos: Senhor, qual era a tua vontade? Hoje, o Senhor está te chamando para inverter. Caso você está fazendo isso aí na ordem errada, Ele está te chamando, está me chamando para invertermos essa ordem. Nós precisamos ter um momento de silêncio nas 24 horas do dia que Deus nos dá. Nós temos que ter um momento de silêncio para ouvir a voz do Senhor. A busca pela vontade de Deus deve vir primeiro. A oração pela direção precisa anteceder os nossos passos. Nós temos que ter, irmãos, a expectativa de ouvir. Tem que ser aquela coisa que a gente almeja todo dia. Ai, Senhor, eu quero tanto te ouvir. Quero tanto te ouvir. A gente tem que começar o dia querendo conversar com Deus, querendo ouvir Deus falar. Mas a gente tem que estar disposto a ouvir Deus falar. E com sinceridade, sabe, com aquele coração aberto, disposto a ouvir uma exortação, disposto a ouvir uma correção, porque o pai corrige quem ama. Nossa, a maioria que é pai e mãe, a gente corrige o filho porque a gente ama. A gente não vai deixar uma criança brincar com faca, pôr a mão no fogo. A criança vai ficar muito irritada com a gente, muito brava, porque parece ser divertido, mas a gente ama. E é assim com o nosso pai. Então, se a gente está começando o nosso dia ouvindo os barulhos das redes, os barulhos dos recados, e às vezes não é bobagem, né? Às vezes a gente pega o celular para ouvir: eu preciso ver o que eu tenho que fazer hoje, qual que é a minha agenda de hoje, né? Quem costuma organizar no dia anterior, ou sei lá com que antecedência. Eu tenho esse hábito, assim, gente, de olhar, ver o que eu tenho para hoje, o que eu tenho que resolver hoje, e vou ticando lá, vendo o que é prioridade. Mas vamos aquietar o nosso coração. Vamos parar e ouvir. Mas como ouvir? Como discernir a voz de Deus? Senhor, é a tua voz que está falando? É. Irmãos, tem um versículo que fala em Tiago, se não me engano é 3, depois eu vou ver a referência direito, que quando Deus fala, a resposta dele não traz turbulência, não traz espírito de vingança. Quando Deus fala, o teu coração vai ficar calmo, mesmo numa repreensão. Você vai sentir, você vai sofrer, você vai ficar constrangido, mas no fim você vai sentir paz e tranquilidade. Porque quando Deus fala, Ele não vem com espírito de vingança. Se você ouvir algum conselho, alguma mensagem que for fora, contra o que diz a palavra, não foi Deus que falou. Aconteceu isso comigo. Vai lá, irmão, vai lá, Deus é contigo, vai lá. Coloca a boca no trombone. A vingança pertence ao Senhor. Tem coisas na vida cotidiana que teriam que ser feitas, mas o espírito de vingança não é Deus falando. Porque, gente, até aquele que nos ofendeu, ou de propósito sem querer, ou aquele que é mal mesmo, que a gente tem visto nos nossos olhos quando a gente vê a maldade na pessoa, até aquele o Senhor quer salvar, enquanto a vida. Mas, irmãos, vamos começar os nossos dias ouvindo a voz do Senhor, ouvindo o nosso pastor, derramando diante dele as nossas ansiedades. Uma coisa que luta muito contra nós, eu falo por mim, é a ansiedade. Quando você espera a notícia de alguma coisa, o resultado de algum trabalho, ou quando você tem uma questão pessoal, você fica com aquilo, Senhor,
Valdonei falou hoje na escola bíblica. Deus não precisa de ideias nossas. Ele fala que eu é que sei que planos tem ao seu respeito. Eu é que sei. Eu é que sei, Bianca. Eu é que sei, Valdonei. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, ouça a voz do seu pastor. Seja grato. Como nós cantamos aqui, eu sou grato por tudo que tem. Seja grato por tudo. Ai, Senhor, hoje não deu certo. Te agradeço, Senhor. Pode ser um livramento. Tem tanto livramento que a gente recebe que a gente nem sabe que teve. Seja grato. Ah, Senhor, eu queria tanto aquilo. Puxa, deu errado. Eu achava que... Às vezes a gente só vai descobrir que não era da vontade de Deus quando o plano der errado mesmo. Aí a gente vai ficar um pouco chateado, um pouco frustrado. E nem sempre nós vamos entender o porquê do não naquele momento. Que o desejo do nosso coração não foi realizado naquele momento. Mas pode ter certeza que o grande eu sou, o pastor das nossas almas, aquele que disse que eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de bem, de paz e não de mal, é esse que é o nosso pastor. E é nele que a gente tem que confiar. É essa voz que a gente tem que ouvir. Então a minha sugestão é: vamos calar as vozes, os barulhos que têm nos inquietado, os medos, as ansiedades, os conselhos, às vezes, de pessoas que não têm compromisso com Deus. Irmãos, a gente pode sim pegar um conselho técnico de alguém num determinado ramo, um administrador, aqui um conselheiro financeiro, mas, irmãos, conselheiros práticos para a nossa vida pessoal, espiritual, tem que ser de quem tem compromisso, quem tem aliança com o Senhor. Mas o primeiro e principal conselheiro é o próprio pastor, é o nosso pastor, é a própria palavra. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vou pedir, irmão Valdonei, vem aqui à frente fazer oração. Como a gente não tem o pastor aqui hoje para impetrar a bênção, né? Após a oração, tem os avisos ainda, né? Alguém vai dar os avisos? Então, antes do irmão Valdonei orar, os avisos que eu sei, não tem? Que é nós temos o Arte para o Céu, toda última sexta-feira, né? Esses são os avisos costumeiros. Agora, não sei se vai ter discipulado, aí o pastor avisa no grupo? Aí o pastor avisa no grupo, tá, irmãos? EBF dia 25. Ah, sim, ó, EBF dia 25, gente. Quem puder estar aqui, vamos somar aí, vamos abençoar as crianças, as irmãs que estão na direção desse trabalho. Amém, graças a paz, igreja. Vamos fechar os olhos, abrir o nosso coração a Deus e vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pelos inumeráveis benefícios com que o Senhor tem nos agraciado, com tua mão estendida a nos abençoar, a nos guardar, a nos proteger em um mundo vil, em um mundo de tantos desenganos, em um mundo, meu Pai, onde aqueles que são Deus, desde as remotas épocas dos apóstolos, são perseguidos, são difamados, e de muitas maneiras, meu Pai, nós podemos ver a Tua mão agindo a favor do Teu propósito, do Teu plano, porque foram homens e mulheres no decorrer da história usados para que outras vidas se achegassem a Ti, que passaram por sofrimentos, cadeias, provações diversas, para que olhares, vendo, viesse a se converter, a conhecer ao Senhor. Nas nossas vidas, meu
Pai, não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes nos tornamos alvos, mártires, mas sabemos que quando existe um propósito da parte do Senhor, para que o teu reino cresça, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas sejam libertas da escravidão do pecado, do mal, tirado de uma região de trevas, de falta de entendimento, de compreensão das coisas espirituais. O Senhor traz para a luz, dá discernimento e nos faz entender, compreender o porquê de tantas coisas que acontecem em nossas vidas. E nos ensina através da Tua palavra que devemos ser gratos. Nos ensina através da Tua palavra, assim como agora, que devemos calar as vozes estranhas, vozes que não acrescentam, mas que nos jogam para um lado que é adverso, que é contrário ao lado que o Senhor nos quer. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós viemos nesta manhã, através da palavra que nos foi pregada, te suplicar, Deus, que nos oriente com o Teu Espírito Santo, que nos dê, Senhor, a cada dia da semana, uma palavra que venha nos edificar, que venha nos esclarecer, que nos venha nos dar discernimento acerca das coisas que vivemos neste mundo, trazendo as coisas espirituais para a nossa vida material, para a nossa vida, Senhor, natural, e nos dando, Senhor, discernimento do porquê de cada coisa, do porquê de cada acontecimento. Nós sabemos que aqueles que vivem para o Senhor, conforme a Tua palavra, quando trabalham não é em vão, porque o propósito não deve ser nosso, o propósito é do Senhor. A vontade não deve ser a nossa, deve ser a vontade do Senhor, porque Tu és soberano sobre nós. E se de fato, de verdade,